Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com um tema de vocabulário. O nosso vocabulário de hoje são sinais relacionados ou sobre eventos familiares. É importante a gente saber que o que eu estou falando aqui em evento não é necessariamente uma festa. Existem vários tipos de eventos que podem ocorrer dentro do contexto familiar. Esses eventos, eles podem ser situações de alegria ou felizes ou também situações desconfortantes ou tristes. E aqui a gente vai ver que existem alguns sinais para situações ou para eventos que são felizes, mas também vão ter alguns sinais para eventos que não são tão felizes assim, mas que também são considerados como eventos e estão ligados ao contexto da família. Então, vamos à aula. Para nós iniciarmos a nossa aula, a gente vai utilizar exatamente estes sinais. O sinal para a ideia de casamento, o sinal para a ideia de gravidez, nascimento, batizado, aniversário. E aí a gente tem dois sinais, que são esses dois últimos, que são separação e enterro, que são dois sinais de eventos, de circunstâncias que não são tão felizes dentro do contexto da família. A separação e o enterro são eventos familiares, são eventos que estão relacionados a muitos contextos familiares de muitas famílias, mas não são momentos tão felizes. E aí, por isso, fazem parte da situação de eventos familiares, mas não estão caracterizados como festas, tá bom? Então, estes são os sinais que nós iremos aprender e estudar hoje. Vamos avançar. O nosso primeiro sinal é o sinal para a ideia de casamento. E aí o dicionário Capovilla, na verdade é a enciclopédia do Fernando César Capovilla, ele apresenta este sinal para a ideia de casamento. Esse sinal é um sinal composto e ele apresenta a primeira situação, que é como que inserindo a aliança na mão esquerda. A gente utiliza essa configuração aqui na mão direita, os dedos polegar e indicador vão ficar aqui como que em pinça, e aí a gente vai encostar a ponta desses dois dedos no dedo anular da mão esquerda. Isso para quem está sinalizando com a mão direita como mão dominante. A gente faz esse movimento para baixo como se nós estivéssemos colocando a aliança nesse dedo. Logo em seguida, a gente vai utilizar este sinal, que é um sinal bastante conhecido para quem já fez curso de Libras, principalmente curso básico, que geralmente é utilizado como sinal de casar, de casado ou também de casamento, que é feito com esta configuração de mão nas duas mãos. A mão não dominante ela vai ficar posicionada aqui à frente do corpo e a mão dominante também posicionada à frente do corpo, mas com palma para baixo. A mão não dominante com palma para cima. A gente vai fazer apenas esse encontro das duas mãos. Pronto, o movimento é somente esse, ele é único e também não tem outro tipo de movimento, de balançar e etc. A gente faz apenas isso. Notem que neste desenho do Fernando César Capovilla não há nenhum tipo de movimento, o que indica dizer que o sinal é apenas isto, ou seja, a gente faz este primeiro sinal, que é esse aqui, olha só, inserindo a aliança no dedo e logo em seguida a gente já fecha as duas mãos desta forma. Este sinal, na verdade, essas configurações elas são utilizadas para fazer este sinal que geralmente é aprendido nos cursos básicos como sinal de casar, de casado ou de casamento. E não está errado. No outro dicionário do Fernando César Capovilla, ele também vai apresentar este sinal exatamente com o movimento. Aqui ele não está apresentando, mas nós iremos utilizar para efeito de estudo apenas este último sinal. Aqui nesta aula nós faremos apenas o sinal de casar, de casamento, que é o que nós estamos vendo desta forma, tudo bem? Mas é bom a gente saber que existe no dicionário, na verdade na enciclopédia do Capovilla, este sinal completo para expressar a ideia de casamento, tá bom? É isso aqui, desta forma. Vamos ao exemplo. O nosso primeiro exemplo é esse aqui. Você vai ao casamento do Mateus? É um questionamento, é uma pergunta que a gente está fazendo em língua portuguesa e aqui, logo abaixo, eu tenho uma sugestão de interpretação para essa frase. A gente vai começar com a sinalização de casamento, ou sinal de casamento. Logo em seguida, a gente vai soletrar o nome Mateus, porque aqui é um personagem qualquer e a gente não tem um sinal específico para esse personagem. A gente vai utilizar o pronome pessoal você e, por fim, a gente vai utilizar a flexão do verbo ir
como empréstimo linguístico, e aqui vai funcionar também como uma expressão interrogativa, ou seja, é exatamente esse sinal que é um sinal soletrado, é um empréstimo linguístico e é uma variação do verbo ir, é que vai fazer, vai funcionar como uma expressão ou um termo que vai questionar, ou que vai funcionar como um termo de questionamento na oração em Libras. A gente começa pelo sinal de casamento, como eu disse, a gente vai utilizar apenas este sinal. Pronto. Logo em seguida, a gente soletra Mateus, que é o nome da pessoa, do personagem aqui, que certamente vai casar. A gente vai utilizar o sinal de você, que é configurado com a mão dominante em D fechado. A gente aponta na direção da pessoa com quem a gente está falando. E a gente vai fazer, então, o sinal soletrado vai. O sinal soletrado vai é uma flexão do verbo ir e, como eu disse, é também um empréstimo linguístico. A gente vê que a gente está soletrando exatamente a palavra vai. Só que, como sinal soletrado, ele precisa de um ritmo específico e isso é uma característica dos sinais soletrados em Libras. A gente vai fazer a sinalização exatamente desta forma, V, A, I. Mas a gente vai fazer isso para o lado direito, para quem está sinalizando com a mão direita, de maneira muito rápida. Vai, tá bom? Nesse caso, como está funcionando como uma expressão interrogativa, a gente precisa de uma expressão facial de questionamento. E aí a gente vai fazer dessa forma a frase. Ou seja, você vai ao casamento do Mateus? Esse é o questionamento que a gente está fazendo em língua portuguesa e que também a gente faz com essa frase em Libras. O nosso próximo sinal para esse contexto de relações familiares e de eventos das relações familiares é o sinal para a ideia de gravidez. E aí a gente tem este sinal que é o sinal para a ideia de gravidez, mas também a gente usa para expressar a ideia de grávida. A gente vai configurar as duas mãos em D, olha só, que é exatamente essa configuração que o César Capovilla está apresentando aqui, e a gente vai configurar essas duas mãos dessa forma e a gente vai tocar a ponta do dedo indicador da mão dominante, que no caso aqui é a minha mão direita, aqui na ponta do dedo indicador da mão esquerda. A gente vai fazer um movimento semicircular, encostando a ponta do dedo da mão dominante na base do dedo da mão não dominante. A gente faz exatamente isso apenas uma vez. Esse é o sinal para expressar a ideia de gravidez e também de grávida. A gente faz esse movimento e a gente já consegue expressar. Vamos ao exemplo. No nosso exemplo, a gente tem esta situação. Ela está com quantos meses de gravidez? É uma pergunta que a gente está fazendo em Libras e aqui a gente vai utilizar 3 sinais para expressar essa frase que em português parece muito grande. Mas a gente vai utilizar um recurso da língua de sinais aqui que vai nos ajudar a sinalizar toda essa expressão com bem menos sinais. O primeiro sinal é o sinal para ela. A gente vai fazer aqui indiferente, né? Ou seja, a gente não vai marcar necessariamente o gênero, a gente vai apenas utilizar o sinal do pronome, ele ou ela, ou pode ser também para esse lado, depende. Se a pessoa estiver próxima, a gente aponta na direção da pessoa, mas não direciona o olhar, porque a gente está falando numa terceira pessoa, a gente tem que permanecer o olhar para a pessoa com quem a gente está falando. Se a pessoa ela não estiver perto, você pode escolher um lugar para apontar. Ela pode estar para cá, ela pode estar para ali, ela pode inclusive estar para trás, mas é sempre bom a gente fazer a apontação para um lado ou para o outro, porque esse sinal para trás pode confundir com o sinal para a ideia de passado e outras situações, tá bom? E aí a gente faz o sinal de gravidez, que a gente acabou de ver, exatamente assim, e por fim a gente vai utilizar, aqui eu coloquei o mais para expressar a ideia de plural, e a gente vai utilizar esse sinal de mês, mas a gente vai quantificar esse sinal, é uma característica, é uma normativa da língua de sinais, para expressar a ideia de quantos meses. Essa expressão quantos a gente vai utilizar a partir da expressão facial junto com o sinal de meses quantificado. O sinal de mês é feito desta forma, mão não dominante em D fechado, com palma para o lado direito, no caso aqui porque eu estou sinalizando com a mão direita. A mão direita vai ficar configurada na letra A e vai encostar na ponta do dedo indicador da mão esquerda. A gente vai fazer um movimento reto para baixo. Esse é o sinal para a ideia de mês. Mas aqui a gente vai quantificar, ou seja, vai apresentar quantificador, números para dar a ideia de multiplicidade. E nesse caso a gente vai fazer isso aqui, olha só.
a gente faz o primeiro movimento, logo em seguida a gente levanta o dedo médio, faz o segundo movimento, depois a gente levanta o próximo dedo, faz novamente o movimento, depois a gente levanta o outro dedo e faz novamente o mesmo movimento. Quantificadores em libras, eles acontecem somente até o número 4, então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4. O que é isso aqui? Eu estou dizendo que tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Só que aqui eu não estou especificando que são 4 meses. Eu não estou perguntando, ela está com 4 meses? Não é isso que eu pergunto. Eu pergunto quantos meses. E aí a gente vai fazer esse sinal e vai ficar com uma expressão facial de questionamento. Ou seja, quantos meses ela está grávida ou com quantos meses ela está de gravidez. Notem que a expressão facial é que vai dar o sentido de um questionamento com este sinal. Este sinal é um sinal que a gente vai utilizar quantificado, a gente vai utilizar para situações de afirmação também, mas isso vai depender da nossa expressão facial. Aqui, este sinal está tendo a função de fazer um questionamento em libras e por isso a gente precisa necessariamente de uma expressão facial de questionamento. Vamos ver como a gente sinalizaria então. A gente vai utilizar apenas esses 3 sinais. Ou seja, com quantos meses ela está de grávida ou ela está com quantos meses de grávida. É exatamente dessa forma que a gente pode sinalizar essa frase. Ou seja, ela está com quantos meses de grávida. O nosso próximo sinal é o sinal para o acontecimento, ou para o evento, que é o nascimento. Para nós sinalizarmos esse sinal, a gente vai precisar das 2 mãos configuradas desta forma, que é a mão aberta. A gente vai posicionar aqui na altura da nossa cintura, apontando para baixo, palma a palma, dessa forma. E a gente vai fazer um movimento para baixo, faz um movimento para baixo, e ao mesmo tempo a gente abre esse movimento. Notem que a seta que a gente tem aqui, ela faz uma semicurva. E é exatamente esse movimento que a gente vai fazer com ambas as mãos. A gente vai fazer um movimento para baixo, mais um movimento curvo para fora. E a gente faz esse movimento até mais ou menos na altura aqui da nossa cintura. Pronto. Feito esse movimento, a gente já tem o sinal para a ideia de nascimento, que também é utilizado para o sinal para a ideia de nascer na condição de verbo. Vamos ver então o exemplo. A gente tem aqui a seguinte expressão em português. Qual a data do seu nascimento? A gente tem novamente um questionamento, tá bom? A gente está perguntando qual é que é a data de nascimento da pessoa. Esse questionamento, que inclusive é um questionamento muito comum entre os familiares, é comum também em contextos em que a gente precisa fazer um cadastro ou se inscrever, fazer um cadastro em alguma situação, geralmente se pergunta a data de nascimento. E essa pergunta ela pode ser feita em libras e a gente precisa saber como perguntar e também como responder. Para nós sinalizarmos essa oração, a gente vai precisar também só de 3 sinais. Olha só, a gente vai começar pelo sinal de nascimento, do de nascer, que a gente acabou de ver. A gente vai ver que a gente vai precisar também do sinal para a ideia de seu ou de sua, que é um pronome possessivo. A gente configura a mão dominante em P e faz esse movimento semicircular na direção da pessoa que a gente está, nesse caso aqui, perguntando, né? Que é possuidora da coisa. No caso aqui, possuidora da data de nascimento, né? Então a gente vai fazer, se eu estou perguntando para você, a gente faz um movimento na sua direção. Se eu estou perguntando qual a data de nascimento dele ou dela, a gente faz o movimento na direção dessa outra pessoa, mas não direciona o olhar, tá bom? E a gente vai fazer o uso do sinal dia. Esse sinal dia é um sinal soletrado, mas aqui ele está sendo sinalizado para expressar a ideia de quando, que é exatamente a ideia que a gente quer expressar nessa oração em português, ou nessa frase em português, qual a data. Quando eu pergunto qual a data, eu também estou perguntando quando é. E aí a gente está fazendo uso desse sinal soletrado dia, que é, na verdade, o sinal de quando em libras, mas esse quando é um quando se eu quero perguntar um dia específico, tanto no futuro quanto no passado. Por exemplo, se eu pergunto aqui quando vai ser o seu aniversário, então eu posso perguntar quando que vai ser o seu aniversário, ou seja,
Quando no sentido de que dia será, que pode ser uma resposta tua para o passado ou para o futuro. Se eu quero perguntar quando é o seu aniversário, sabendo que ele já aconteceu, que ele já passou, eu vou utilizar então este sinal para a ideia de quando, que é o mesmo sinal para a ideia de passado. Se eu quero perguntar quando será o seu aniversário, sabendo que esse aniversário ainda virá a acontecer, eu vou fazer este sinal para a ideia de quando, que é o quando no sentido de futuro. E aí notem que a gente tem 3 sinais em Libras para a ideia de quando. Quando no sentido de futuro, quando no sentido de passado e quando fazendo referência a um dia só, tanto no futuro quanto no passado, tá bom? E é exatamente esse sinal que a gente vai utilizar aqui. Eu não sei quando é a data de nascimento dessa pessoa e eu estou querendo exatamente saber se já passou ou se ainda vai acontecer. Feito esse esclarecimento, a gente vai então sinalizar a frase com esses 3 sinais. Primeiro, o sinal para a ideia de nascer ou de nascimento, que a gente acabou de ver. Logo em seguida, a gente faz o sinal de ser ou de sua, já com uma expressão facial de questionamento. E aí a gente fecha a sinalização fazendo o sinal dia. É um sinal soletrado, como eu disse no outro exemplo, o sinal soletrado ele precisa de ritmo, não pode ser feito D-I-A, não pode ser feito assim, tem que ser dia. Dia é um sinal soletrado e sinais soletrados em Libras, eles têm ritmo próprio da sinalização e não pode ser simplesmente uma soletração manual, tudo bem? Então esse sinal é feito dia, dia, D-I-A, de maneira muito rápida. Vamos ver novamente a frase. Ou seja, qual a data do seu nascimento? Qual o dia que você nasceu? Essa é exatamente a ideia desse questionamento que a gente está fazendo aqui. Nosso próximo sinal é o sinal para a ideia de batizado, que também é um evento familiar. E aqui a gente tem 2 representações, 2 sinais que podem ser utilizados para expressar essa ideia de batizado. O primeiro sinal é um sinal que comumente é utilizado no contexto de batismo ou de batizado para as comunidades religiosas cristãs católicas. E aí a gente tem esse sinal configurado desta forma, apenas o dedo polegar distendido. A gente vai configurar com a palma para frente e a gente vai posicionar o dedo polegar aqui no meio da testa. A gente pode inclinar a cabeça um pouco para trás e fazer esse sinal dessa forma. É um sinal que não tem movimento, tá? A gente consegue perceber isso pela representação, que não há nenhum tipo de seta, e as setas geralmente, como tem aqui no próximo sinal, geralmente indicam os movimentos. Aqui a gente não tem, então o sinal é feito apenas dessa forma. Existe uma outra forma também de nós sinalizarmos esse sinal de batizado, que é feito com esta configuração de mão, tá bom? A gente faz exatamente da mesma forma, posicionando a testa e inclina um pouco a cabeça para trás. Esse outro sinal, que está na mesma página que o Capovilla apresentou lá na enciclopédia, é um sinal que geralmente é utilizado nas comunidades religiosas cristãs, protestantes ou evangélicas. A gente tem a mesma configuração de mão, só que agora nas 2 mãos posicionadas à frente do corpo, palma a palma, e a gente vai fazer o movimento para o nosso lado dominante. Eu geralmente utilizo a mão direita como mão dominante, então o meu movimento vai ser feito para esse lado. A gente tem aqui a representação do sinal feito para o lado esquerdo, tá bom? Pronto, do lado esquerdo. E aí, aqui, a gente vai fazer o mesmo movimento com as 2 mãos, olha só. Esse sinal é o sinal que geralmente é utilizado nas comunidades evangélicas, tá bom? Esses 2 sinais podem ser utilizados, depende da comunidade em que você está inserido, também do contexto, mas neste exemplo, para esta aula, nós utilizaremos este primeiro sinal, tá bom? Que é esse sinal aqui, que eu considero mais fácil de ser feito, tá bom? A gente vai avançar e aqui a gente tem a nossa oração que vai exemplificar o uso do sinal batizado. Em português a expressão diz: o batizado será às 18 horas. Aqui a gente vai precisar fazer a interpretação dessa oração que está em língua portuguesa, mas correspondendo com as regras gramaticais da língua de sinais. E aqui a gente vai começar a oração utilizando o sinal de batizado, que a gente escolheu para esta oração e para esta aula, este sinal, tá bom? Logo em seguida, a gente faz o sinal ora, tá bom? Ora.
E aqui vocês devem observar que ao invés de 18 horas, eu coloquei 7, mas na verdade é 6, viu, gente? 6 horas da noite. Vamos supor que aqui esteja 19 horas, tá? Para ficar mais fácil aqui no nosso exemplo. Então, suponhamos que esteja 19 horas no exemplo. Então, às 7 horas da noite. E aí, eu quero aproveitar para fazer uma orientação. Em Libras, o sistema de contagem das horas, ela não ocorre no sistema de contagem de 24 horas. Ou seja, quando a gente chega às 12 horas, a gente não passa para as 13, 14, 15, 16 e assim sucessivamente. Isso não acontece gramaticalmente na língua de sinais, mas alguns surdos, algumas pessoas costumam sinalizar sim 19 horas ou 18 horas, etc. Isso é uma questão de escolha, mas eu não consegui encontrar em manuais, em livros que explicam sobre gramática de sinais essa utilização. Isso pode ser uma utilização que é feita na comunidade. A língua, por ser uma língua viva, ela se permite fazer uso de outras normativas criadas a partir ali da interação entre as pessoas falantes, tá bom? Mas como é que a gente está estudando? Aquilo que está nos manuais, aquilo que é oficial, vamos dizer assim, então, a gente não vai sinalizar às 18 horas, a gente vai fazer uso às 19 horas, perdão. A gente vai usar o número 7 para fazer essa expressão, que é a significação da hora, e por ser depois do meio-dia, e aqui estaria 19 horas, a gente vai ter que fazer o uso do sinal de noite para especificar que esses 7 horas não é da manhã, mas sim da noite, tá bom? Então, a gente vai utilizar esses 4 sinais. Primeiro sinal, o sinal de batismo ou de batizado, a gente vai sinalizar hora, depois a gente apresenta o número dessa hora, que é 7, e aí a gente finaliza com o sinal de noite. Aqui a gente não vai sinalizar nenhuma marcação de tempo, porque estamos supondo que as pessoas elas estão antes do meio-dia, ou até o horário de meio-dia, ou, para falar a verdade, elas estão antes do horário que vai acontecer o evento. Isso, eu estou supondo, por esse contexto, que o evento vai acontecer exatamente no dia de hoje. Por isso, não foi dito que o evento, o batizado, vai acontecer amanhã às 19 horas. Não, só está dizendo, o batizado será às 19 horas. E aí eu estou supondo, eu estou fazendo essa interpretação de que será hoje. Por isso a gente não vai fazer nenhuma marcação de tempo aqui na oração em Libras, tá bom? A gente vai expressar exatamente a ideia original. Vamos à frase. Pronto. Dessa forma, com uma expressão bastante neutra, a gente está afirmando isso, a gente vai fazer o uso, vai apresentar a ideia dessa oração. O batizado será às 19 horas. O nosso próximo sinal é o sinal para a ideia de aniversário, que também é um evento muito comum dentro do contexto das famílias. O sinal de aniversário é esse aqui, é um sinal super conhecido, muitas pessoas já devem saber esse sinal, mas para quem ainda não sabe ou para quem esqueceu, este é o sinal de aniversário. A gente vai precisar das duas mãos configuradas na letra Y, a gente vai posicionar com palma para dentro e a gente vai apontar de maneira bastante inclinada o dedo mínimo para baixo. E aí a gente vai precisar fazer um movimento, olha só, é um movimento semicircular para cima e para fora. E de maneira simultânea aqui, né? A gente vai fazer exatamente isso. Aqui, neste sinal, nesta representação, notem que há um movimento para cima, mas na próxima representação, no próximo avatar, a gente tem a representação do movimento para baixo. E para finalizar, a gente tem o movimento para cima. Isso indica dizer que há um movimento dessa mão que faz exatamente mais ou menos isso aqui. Pronto, ele vai e volta, vai e volta. E aí, esse é o sinal para a ideia de aniversário. Pronto. 2 vezes é um movimento suficiente para expressar já a ideia de aniversário. Vamos ao exemplo. Aqui no nosso exemplo, nós temos a seguinte oração em língua portuguesa. Não vai ter festa de aniversário. Essa oração em língua de sinais, a gente vai poder expressar a mesma ideia apenas com 3 sinais em Libras. A gente tem o sinal para a ideia de festa, que é feito
desta forma. A gente configura as duas mãos abertas, os dedos separados. Elas vão ficar posicionadas aqui à frente do corpo, mais ou menos a altura aqui do nosso ombro. E a gente vai fazer um movimento para cima. Pronto. E ao mesmo tempo que a gente levanta essa mão, a gente vira com as palmas para dentro. Pronto. Só um movimento é suficiente, bastante incisivo, bastante forte. Pronto. Esse é o sinal para a ideia de festa. Festa. E aí a gente vai especificar agora que tipo de festa é essa. A festa de aniversário. Festa de aniversário. E a gente vai fazer aqui um sinal que é o sinal para o verbo ter, mas na forma negada. Eu já falei em algumas aulas aqui, vou dizer novamente. Em Libras a gente tem alguns verbos que possuem dois sinais. O primeiro sinal, ou um dos sinais, é um sinal na sua forma afirmativa. E existe um sinal específico para a forma negada ou a forma negativa desse mesmo verbo. Por exemplo, o verbo ter, a gente tem esse sinal para a forma afirmativa, ou seja, eu tenho, ele tem, nós temos, etc. Mas se eu quero negar esse verbo, eu tenho um sinal específico para a forma negada, que é exatamente este sinal. Então, em Libras não tem como, por exemplo, para esse verbo, porque já possui a forma negada, eu dizer ter não, ou seja, eu não tenho. Não pode ser feito dessa forma, porque a gente tem um sinal específico para expressar a ideia de negação com o verbo ter. Isso é comum, isso é típico, natural aqui para o verbo ter, mas também existem outros verbos, por exemplo, o verbo querer, o verbo saber, também são verbos que têm a sua forma negada em Libras e a gente precisa conhecer os dois sinais, o sinal na forma afirmativa e o sinal na forma negativa. E aqui a gente vai utilizar exatamente este sinal, que é o sinal para a ideia de não ter. A gente configura a mão dominante em ela, a gente vai posicionar aqui mais ou menos na altura da nossa cintura, com palma para baixo. A gente vai fazer um movimento de rotação apenas aqui no pulso, no punho. Olha só. Pronto. Girou aqui, a mão permanece no mesmo lugar. Note que ela não está saindo. A gente faz um movimento apenas de rotação aqui do pulso ou do punho, tá bom? Não ter, não tenho. Nesse caso aqui, de que não vai ter o quê? A festa de aniversário. Então vamos ver como sinalizar a frase. A gente faz o sinal festa, logo em seguida a gente faz o sinal aniversário e finaliza com o sinal de não ter. Como a gente está fazendo aqui uma negação, a gente precisa de uma expressão facial que esteja condizente com essa oração. No caso aqui, é uma situação bastante delicada, de que não vai ter uma festa de aniversário e talvez seja uma situação entristecedora. E aí, a expressão ela vai ficar um pouco mais abatida. Vamos ver então aqui como é que nós podemos sinalizar essa frase. Ou seja, não vai ter festa de aniversário. Aqui também a gente não está tendo a preocupação e também não há tanta necessidade de a gente fazer uma marcação de tempo, embora a gente saiba que esta oração em português ela está expressando uma ideia para o futuro, de que não haverá no futuro a festa de aniversário. E esse futuro não está especificado se vai ser logo mais tarde, ou se vai ser amanhã, no próximo mês, na próxima semana, enfim. E aí eu entendo que a gente finalizando apenas desta forma, a gente já consegue, dentro de um contexto, se expressar de maneira efetiva. O nosso próximo sinal é o sinal para a ideia de separação. E a separação aqui é uma separação de casais. E esta separação é uma separação que a gente pode expressar no sentido das pessoas que já têm uma convivência, que já moram juntos ou que têm um relacionamento de muito tempo e que não são mais namorados. Por que eu estou fazendo isso? Essa explicação. Porque este sinal não expressa a ideia de separação necessariamente de namorados, porque a gente tem um sinal específico para a separação de namorados, tá bom? Que é exatamente este sinal. Esta separação é uma separação no sentido de casamento. A pessoa casou, estava junto, vivendo, convivendo, enfim, há muito tempo, não são mais namorados e aí se separaram. Um outro detalhe é que este sinal
também não pode ser utilizado para expressar a ideia de divórcio, porque a gente tem um sinal específico para a ideia de divórcio, tá bom? Esse sinal aqui a gente utiliza apenas para expressar a ideia de que as pessoas não possuem mais um vínculo amoroso entre si. Houve apenas a separação. A gente não vai entrar no mérito da discussão jurídica, de diferença entre separação, divórcio, etc. Mas eu quero deixar claro que este sinal é apenas para expressar a ideia geral de que se separaram. E a gente não vai especificar nem nos exemplos e também nem aqui na aula se essa separação teve separação ali no papel, se precisou de juiz, se foi um divórcio, enfim. A gente não vai falar sobre isso, a gente está falando apenas que as pessoas não têm mais um relacionamento, por isso elas estão separadas. A gente vai utilizar as duas mãos configuradas desta forma, com os dedos unidos. A gente vai posicionar aqui na frente, mas posicionando com o dorso da mão frente a frente aqui. Pronto, elas se encontram, observa. Elas se encontram aqui na frente do corpo e agora a gente faz um movimento retilíneo para os lados opostos. Pronto. Esse é o sinal para a ideia de separação. E aí, notem que a gente tem um movimento retilíneo para os lados opostos, olha só. E é muito importante que a gente observe que esse movimento apenas vai, ele não retorna, o que indica dizer que a gente faz o movimento apenas de uma vez, tá? A gente não vai fazer esse movimento, porque senão a gente pode estar gaguejando em libras ou fazendo o uso repetitivo desnecessariamente desse movimento, tá bom? Então a gente tem apenas separação. Esse é o sinal para a ideia de separação. Vamos ver então agora um exemplo. No nosso exemplo, a gente tem a seguinte oração em língua portuguesa. Optamos pela separação. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o uso de 3 expressões em libras que, coincidentemente, coincidem com a quantidade de termos que a gente tem na oração em língua portuguesa. Mas a gente vai fazer o uso de alguns sinais que expressam exatamente a ideia que está sendo dita na oração original, que no caso aqui é em língua portuguesa. Quando nós dizemos em português, optamos pela separação, notem que a gente não está especificando quem são as pessoas que vão vivenciar essa separação. O que a gente pode compreender é que dessas duas pessoas que vão se separar, eu, a pessoa que estou falando, estou fazendo parte dessa ação toda. Nós, seria isso, o sujeito ele está oculto aqui, nós optamos pela separação. E aí a gente vai entrar no método de um detalhe muito importante, que é a utilização deste primeiro sinal aqui para a sinalização da frase. Aqui eu estou dizendo nós dois. Por quê? Em língua portuguesa, o pronome, que no caso aqui está no plural, o pronome nós, ele expressa 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas. E não especifica na oração quantas pessoas são. Mas em Libras a gente tem os pronomes pessoais no plural, no dual, no trial, no quatroral e também no plural. E por fim o plural grupo, né? E agora a gente precisa expressar a ideia de que quem vai se separar, que é a ideia que está na oração original, são apenas 2 pessoas. Por isso a gente vai utilizar em língua de sinais um pronome correspondente a essa ideia, embora não esteja dito explicitamente em língua portuguesa, ou seja, aqui não está dizendo nós dois optamos pela separação. Quando eu digo que optamos pela separação no sentido amoroso, certamente aqui no Brasil são apenas 2 pessoas que estão se desvinculando de um relacionamento amoroso. E aí, essa ideia que ela está subentendida em língua portuguesa, ela precisa ser expressa em língua de sinais. Ou seja, eu vou utilizar o pronome no dual, que é o pronome nós dois. Eu vou apontar para mim e numa direção que supõe-se ser a direção do outro, da outra pessoa que estava tendo relacionamento comigo. Então eu vou dizer assim: nós dois optamos no sentido de escolhemos, demos preferência a gente vai sinalizar o sinal de escolher, configuração de mão em L, a gente posiciona aqui na frente, faz o movimento para dentro e ao mesmo tempo a gente vai encontrar a ponta do dedo indicador com a ponta do dedo polegar. Escolher e agora a gente faz o sinal de separação. Vamos ver novamente.
ou seja, optamos pela separação. Quem foi que optou? Aqui está subentendido, mas em Libras a gente vai dizer foram duas pessoas e uma delas fui eu. Então, a gente vai sinalizar o pronome pessoal no dual, que é um dos tipos de pronomes no plural em Libras, tá bom? Feito essa explicação, vamos avançar para o nosso último sinal. O nosso último sinal é o sinal para a ideia de enterro. Enterro também é um evento comum nos contextos familiares e, assim como o sinal para a ideia de separação, o sinal de enterro também é um sinal que expressa um evento familiar, mas não necessariamente um evento feliz. É um evento relativamente triste, o enterro, e a gente tem aqui um sinal que é um sinal composto. Os sinais que a gente considera como sinais compostos em Libras são aqueles sinais que apresentam a junção de dois ou mais sinais para expressar uma única ideia. E aqui a gente tem o primeiro sinal, que é configurado com a mão dominante desta forma, os dedos unidos. A gente vai posicionar aqui na altura do nosso pescoço. A gente vai fazer um movimento, estando com a palma para baixo, um movimento retilíneo, aqui no meu caso para o lado direito. Esse sinal é o sinal que também expressa, ou é o sinal que expressa a ideia de morte, de morrer. Aqui a gente está fazendo uso de uma expressão em português que é enterro. Quando a gente faz um enterro, geralmente a gente faz uso desse termo fazendo referência a uma pessoa que esteve viva, não está mais viva e que agora vai ser enterrada. E aí a gente precisa sinalizar o sinal para a ideia de que a pessoa, aquela coisa que pode ser também um animal, morreu, tá bom? Aquele ser morreu, e aí vai ocorrer exatamente a sinalização para expressar a ideia de que a gente vai por baixo da terra. Enterrar é por baixo da terra, mais ou menos esse é o significado, mas a gente sabe que alguns enterros eles não acontecem necessariamente de maneira a se guardar debaixo da terra. Existem as urnas, existem muitos outros procedimentos, mas de maneira geral a ideia de enterro vai ser sinalizada dessa forma mais tradicional, eu diria. A gente vai utilizar a mesma configuração de mão, só que agora a gente vai posicionar aqui à nossa frente, palma a palma, separadas, um espaço relativamente curto. Só que a gente vai fazer um movimento, a gente vai dar uma inclinada dessa mão aqui para o lado esquerdo. Nota que ela não está alinhada exatamente aqui com o meu corpo. Ela está relativamente inclinada para a esquerda, no meu lado esquerdo. Isso porque o meu lado dominante é o lado direito. A gente vai fazer um movimento retilíneo para baixo. Olha só. Pronto. É exatamente esse sinal que a gente está fazendo aqui. Enterrar. Aqui, o avatar, ele está de frente para a sinalização e não necessariamente de frente para a gente. E nota que ele faz o movimento para frente, para frente. Pronto, é exatamente esse sinal que ele está fazendo. É um movimento retilíneo para frente, exatamente na direção do corpo. Comumente, eu tenho visto as pessoas sinalizar o movimento inclinado, aqui quem sinaliza com a mão direita, inclinado para a esquerda. Por isso, então, eu estou também apresentando essa variação para que depois, a gente estando em outros contextos, assistindo vídeos na internet ou conversando com surdo, a gente não confunda o sinal de enterrar com qualquer outro sinal, tá bom? Então, a gente tem essa opção de fazer a inclinação para a esquerda, mas nos manuais a gente tem a sinalização para frente. Pronto. Vamos ver então aqui um exemplo em que a gente usa essa expressão enterro. Na nossa oração em língua portuguesa diz assim: que hora será ou que horas será o enterro? Isso também é um questionamento, como a gente tem visto hoje na aula, existem vários questionamentos, é muito importante porque a gente consegue já aprendendo como a gente sinaliza as frases afirmativas, as negativas, as interrogativas, as exclamativas também, tá bom? E aqui em Libras a gente vai fazer apenas 2 sinais para fazer esse mesmo questionamento que está sendo feito em língua portuguesa. A gente vai utilizar aqui o sinal de enterro e logo em seguida a gente faz faz uso do sinal que é um sinal em Libras apenas para essa expressão toda, que é o sinal que horas. O sinal de enterro, como a gente viu, a gente pode fazer para frente e também inclinado para a esquerda. E a gente vai fazer este sinal com a expressão facial de questionamento. Ou seja, que horas será o enterro? Esse sinal aqui
um sinal para a ideia de que hora em Libras. A gente faz para questionar as horas em Libras. A mão não dominante fechada, aqui configurada em S, com palma para baixo. A mão direita ou a mão dominante, ela vai configurar em L e vai encostar a ponta do dedo polegar aqui no punho da mão não dominante. Pronto. A gente vai fazer o movimento dessa forma, olha só. Com o dedo indicador, 2 ou 3 vezes é suficiente. E, geralmente, quando a gente sinaliza esse sinal, a gente precisa, sim, de uma expressão facial de questionamento. Exatamente porque, inclusive, nesta frase, vai funcionar como uma expressão interrogativa. Ou seja, eu estou questionando com esse sinal uma situação toda. Eu pergunto, que horas será o enterro? Ou que hora vai acontecer o enterro, tá bom? Vamos ver, então, a sinalização da frase. Ou seja, que horas é o enterro? Uma coisa importante aqui, que eu acabei não avisando no início desta explicação, é que para o sinal enterro eu não estou sinalizando o sinal de morte, tá? Isso é uma variação aqui na minha localidade. Geralmente a gente não faz o sinal de morte antecedendo o sinal de enterro, a gente faz somente esse sinal, mas como a gente viu, o dicionário ou a enciclopédia Capovilla, ele apresenta a sinalização do sinal morte ou morrer e logo em seguida o sinal de enterrar. Eu dei preferência de fazer uso apenas deste sinal porque a gente já está aqui dentro de um contexto, a gente já sabe que a gente está falando necessariamente dessa situação de enterro, então eu subtraí porque eu estou compreendendo que vocês vão conseguir me entender, tá? Mas se houver necessidade e se na sua localidade, na sua comunidade, sempre houver a sinalização deste sinal, mais este sinal para expressar apenas uma ideia que é enterro, por favor, faça uso dessa sinalização, tá bom? Então, para finalizar, vamos ver a frase das duas formas, utilizando o sinal de enterro completo e utilizando o sinal de enterro apenas como eu utilizo aqui na minha comunidade. Essa é a primeira opção. A segunda opção. Pronto, e aí eu pergunto das duas formas, que horas será o enterro? Agora vamos falar da nossa atividade. Esta é a nossa atividade da semana. Nesta nossa atividade a gente tem esse texto em que possui no corpo do texto vários sinais que a gente viu na aula de hoje, mas estão neste outro contexto, e a gente vai fazer a sinalização desse texto. A ideia é que você possa sinalizar esse texto, você vai gravar um vídeo, pode me enviar através das redes sociais, que eu vou já apresentar aqui quais são os canais. E aí, se você postar, por exemplo, no Facebook ou no Instagram, você precisa me marcar para que eu veja a publicação, para que eu encontre a publicação. Se você for mandar por e-mail, pelo WhatsApp, você já não precisa fazer isso, tá bom? A ideia é que você possa sinalizar o seguinte texto. Na próxima semana, teremos vários eventos na família. Começa na quarta, pelo aniversário de João, depois tem o casamento de Marta e Pedro. No outro dia será o batizado do filho de Marcelo. Como Camila está grávida, capaz de ter nascimento ainda esta semana. Então, esse texto você precisa sinalizar ele considerando os sinais que a gente já viu na aula de hoje e também correspondendo a algumas outras regras de gramática da língua de sinais que a gente tem visto aqui no canal ao longo desses meses. Esta atividade você pode fazer o envio a partir para as minhas redes sociais, tá bom? Essas aqui são as referências que eu utilizei exclusivamente para a aula de hoje, tá bom? Essa aqui, inclusive, é a referência da enciclopédia que eu utilizei para ver esses sinais. E estas aqui são as redes sociais que você pode me localizar, que você pode me encontrar. Segue no Instagram, curte o canal aqui, se inscreve no canal. E também tem o meu endereço de e-mail e de WhatsApp profissional para a gente trocar ideias. Independente do momento em que você esteja vendo esse vídeo, se for exatamente hoje, no dia da postagem da aula, ou alguns dias depois, ou uma semana, um ano, 5 anos depois, não importa, você pode fazer a sua atividade, você pode me enviar e a gente vai trocar informações sobre esta atividade. Muito obrigado a todo mundo que esteve comigo hoje. A gente se encontra sempre nas terças-feiras, a partir das 19 horas, para a gente estudar Libras. Um grande abraço e até mais!